Segunda-feira é dia de Pix Esportes e o Vinícius já está aqui comigo para trazer as informações esportivas. O Campeonato Brasileiro está na reta final e teve rodada cheia no fim de semana, inclusive trazendo novo líder. É isso mesmo, Vini. Boa noite, bem-vindo. É isso mesmo, Andréia. Uma boa noite para você e uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Pix News. Temos novo líder, sim. O Palmeiras botou o Colorado na roda ainda no sábado, na abertura dessa 34ª rodada do Brasileirão, e assumiu a ponta da tabela. Nós vamos trazer a tabela atualizada daqui a pouquinho, mas antes vamos ver os gols, começando com as 3 partidas realizadas no último sábado. Na luta contra o rebaixamento, o Coritiba recebeu o Cruzeiro na Vila Capanema e conseguiu segurar a Raposa na zona da degola. Com Robson aos 45 minutos da segunda etapa, o Coxa fez o gol da vitória e ficou por isso. Coritiba 1, Cruzeiro 0. Sábado também foi dia de clássico carioca. Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã. No primeiro tempo só deu Mengão e de tanto insistir aos 46, Arrascaeta abriu o placar. Na segunda etapa, o Flu voltou com o time mais ofensivo e aos 17 minutos conseguiu o empate com o Ione Gonzalez. E para fechar os jogos de sábado, tivemos Palmeiras e Internacional na Arena Barueri. No primeiro tempo, Zé Rafael teve mais sorte que juízo. A bola sobrou, ele emendou a bomba, contou com desvio na defesa que acabou matando o goleirão colorado. No segundo tempo, Hendrick ampliou. E no finalzinho, Rony liquidou a partida, fazendo o terceiro livre de marcação. Final, Palmeiras 3, Inter 0. O Palmeiras levou a sorte grande. Isso porque nenhum dos principais concorrentes ao título venceram no domingo. O único jogo da rodada que ficou 0-0 foi Santos e São Paulo, lá na Vila Belmiro. Nos outros jogos, pelo menos um golzinho saiu. Vamos conferir, começando com o jogo mais importante desta rodada. Botafogo em Bragantino, confronto direto pelo título. O Bragantino recebeu o Fogão em Bragança Paulista e logo aos 3 minutos, Thiago Borbas aproveitou a sobra e empurrou para o fundo das redes. O Botafogo reagiu e aos 35, Vitor Sá arriscou de fora da área e acertou o canto. O Fogão continuou pressionando e 2 minutos depois, Eduardo marcou o gol da virada dos cariocas. No segundo tempo, o time do Bragantino correu atrás do prejuízo e Thiago Borbas, mais uma vez dentro da área, usou a cabeça e fez o gol de empate. Placar final, Bragantino 2, Botafogo 2. Em Porto Alegre, o Grêmio de Olho na Taça recebeu o Corinthians, que busca se distanciar da zona de rebaixamento. O Grêmio pressionou, mas aos 31 minutos do primeiro tempo, já com um jogador a menos, o Corinthians marcou. Em cobrança de escanteio, Caetano escorou. A bola foi para Lucas Veríssimo, que cabeceou para Romero, que finalizou de carrinho. Final, Grêmio 0, Corinthians 1. Outro jogo de muita emoção aconteceu em São Januário, entre Vasco e o já rebaixado América Mineiro. Veguete se antecipou ao marcador e logo aos 3 minutos da primeira etapa marcou para o Vascão. A alegria dos vascaínos durou pouco. Menos de 10 minutos depois, Mastriani, de cabeça, fez o gol de empate. O jogo ficou tenso. Na luta contra o rebaixamento, só a vitória interessava o Vasco. Até que nos acréscimos da segunda etapa, Payet, de falta, fez o gol da vitória e levou a torcida vascaína à loucura. Final, Vasco 2, América Mineiro 1. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebeu o Goiás e conseguiu mais 3 pontos na corrida pelo título. No primeiro tempo, o Hulk de pênalti abriu o placar. Na segunda etapa, Arana aproveitou a tabela com o Hulk para ampliar, de joelhos. O Goiás ainda diminuiu com Dodô no fim da partida, mas era tarde demais. Final na Arena, Atlético Mineiro 2, Goiás 1. Bahia e Atlético Paranaense se enfrentaram na Arena Fonte Nova.
De pênalti, Everaldo abriu o placar para o tricolor. Mas o time da casa cedeu o empate. Após cobrança de escanteio, Canóbio de cabeça fez o dele. Placar final, Bahia 1, Atlético Paranaense 1. E para fechar os gols da rodada na Arena Pantanal, Cuiabá e Fortaleza. Logo aos 5 minutos, lançamento na área e Daverson fez para o Cuiabá. O segundo gol veio apenas aos 46 do segundo tempo. Em cobrança de pênalti, Pita marcou. O Fortaleza diminuiu nesta linda jogada de Iago Pikachu, mas já era tarde, a vitória ficou para o time da casa. Final Cuiabá 2, Fortaleza 1. E agora a gente vai conferir como ficou a situação da tabela do Brasileirão. Depois de tantas mudanças, a gente vê o Palmeiras na liderança, Botafogo perdeu a liderança depois de tantas rodadas, então o Palmeiras com 62 pontos, claro, um jogo a mais 34, Botafogo 60 com 33 jogos, Grêmio, terceira colocação, 59 pontos, 34 jogos, Bragantino, 59 pontos, 33 jogos, Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo, ambos com 57 pontos, o Flamengo com um jogo a menos. Essa é a parte de cima da tabela. Depois a gente tem aqui Atlético Paranaense, que briga ainda por uma pré-Libertadores. Complicada a situação do Atlético Paranaense. Se o Flamengo aí fazer mais 3 pontinhos, o Flamengo fazendo mais 3 pontos, o Atlético Paranaense já não vai conseguir mais alcançar. 6 pontos, perdão. O Atlético Paranaense não vai mais conseguir a pré-Libertadores. Agora, mudando a outra parte da tabela, aí a gente vai começar de baixo para cima. América Mineiro e Coritiba já rebaixados. Aí, pessoal brigando para não cair. Goiás, Cruzeiro. Goiás com 35, Cruzeiro com 37. Cruzeiro com 2 jogos a menos aqui. Bahia com 38 pontos e 34 jogos. Vasco da Gama, 40 pontos e 33 jogos. Santos, 42 pontos. Internacional, 43 pontos. Daqui para cima, o pessoal já pode ficar até um pouco mais tranquilo com relação ao rebaixamento. Mas a partir, principalmente, de Santos até o Bahia aqui, é onde a situação está mais complicada para ocorrer essa zona do rebaixamento, cair para a segunda divisão nesse Brasileirão bem cheio de mudanças, bem tumultuado na parte de baixo e lá na parte de cima. E falando em mudanças, em tumulto, coisa ali apertada, a gente tem a participação de um dos nossos telespectadores que faz uma pergunta justamente sobre isso. Vamos ouvir? Me chamo Sandro. Você acha que o Flamengo ainda tem chance de ficar entre os 4 do Brasileirão deste ano ainda? Responde aí para mim. Respondo sim, seu Sandro. Primeiramente, obrigado pela participação. E sobre a pergunta do Santos, bastante flamenguistas, muitos flamenguistas estão se perguntando, será que o Flamengo tem chances de já ir direto para a Libertadores, participar ali, ficar entre o G4? Primeiramente, como eu falei anteriormente, ele tem que primeiro pensar em se classificar para a pré-Libertadores. Falando em porcentagem e em chances, o Flamengo hoje para ir para a pré-Libertadores está com 98%, não se confirmou ainda. Para uma Libertadores, sem precisar ter alguma partida antes, participar da pré ali, onde a gente já teve algumas situações, até que o próprio Flamengo já caiu na pré, o Flamengo tem 52,52% de chances para ir para o G4. Isso porque a gente vai conferir aqui a tabela de jogos do Flamengo. E você vai ver que o Flamengo tem alguns confrontos diretos. O Flamengo vai enfrentar o Bragantino dentro de casa no Maracanã, a sua próxima partida. Depois o Flamengo joga fora de casa contra o América Mineiro, já rebaixado. Depois o jogo contra outro confronto direto, que é contra o Atlético Mineiro, em casa no Maracanã. Depois o Flamengo vai brigar com o Cuiabá, em casa novamente, brigando com o Cuiabá. O Cuiabá não dá para se dizer que é um time fraco, porque o Cuiabá já venceu o Flamengo na primeira rodada do Brasileirão. E depois o Flamengo joga a última rodada fora de casa contra o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Então assim, o principal concorrente do Flamengo nesse momento é o próprio Flamengo, porque ele tem os confrontos diretos e se ele vencer todos esses 5 jogos, ele vai somar 72 pontos. Só para um critério de comparação,
O time que mais precisou pontuar, na verdade foram dois times que mais precisaram pontuar para se classificar para o G4, foi em 2014, quando o Internacional e o Corinthians precisaram fazer 69 pontos. Então o Flamengo tem que vencer esses 5 jogos, fazer esses 15 pontos e aí sim ir para um G4. Mas primeiro ele tem que pensar em se classificar para a pré-Libertadores. E falando em título também, já que a gente falou em porcentagens, o Flamengo, embora eu ache muito difícil, tem 6,7% de chances para ser campeão brasileiro. Mas fica mais complicado também. Vamos pensar por enquanto, torcedores, em uma classificação direta no G4 para a Libertadores. E agora, uma última informação. Na manhã desta segunda-feira, os jogadores e integrantes da comissão técnica da seleção brasileira começaram a se apresentar na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para iniciar os trabalhos de preparação dos confrontos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias da Copa de 2026. Hoje também ocorreu a desconvocação do goleiro Ederson do Manchester City da Inglaterra após se queixar de dores no pé esquerdo depois do jogo contra o Chelsea. O goleiro teve a convocação adiada para a realização de exames e aí foi comprovado que ele não teve traumas, mas por questão de deslocamento não teria condições de estar disponível no primeiro momento. Para o lugar dele, o treinador Fernando Diniz chamou o Bento do Atlético Paranaense. São essas as informações, Andréia. Muito obrigado pela participação e eu acredito que essa última rodada não tenha um torcedor do Botafogo com unhas nas mãos nessa semana, né, Andréia?